Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulone e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. A leitura de hoje, Gênesis capítulo de número 32, e nós vamos ler na nova versão internacional. Jacó também seguiu seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste: esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar a noite ali, escolheu entre os seus rebanhos um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: Vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que à frente deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: A quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente? Você responderá: É do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentaram: Teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: Eu apaziguarei com estes presentes que estão enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas teu nome. Mas ele respondeu: Por que me pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Experiência com Deus.
Você já teve uma experiência com Deus marcante na sua vida? Não estou falando apenas de uma experiência de você ter recebido eventualmente um milagre, mas uma experiência pessoal. Aquele marco importante na sua vida que fez com que toda a sua percepção da realidade ou todo o seu caráter fosse transformado. Deus, ele nos encontra, e ele nos encontra de certas maneiras que faz com que a nossa vida seja chacoalhada e tome um rumo totalmente diferente. Nós estamos vendo que Jacó, ele logo após se despedir do seu tio Labão, ele vai rumo à terra prometida, a terra de seu pai Isaque. Mas no caminho havia algo que estava fazendo com que Jacó ficasse atemorizado e, em toda a história de Jacó, dificilmente nós vemos Jacó tão temeroso. É justamente em relação ao seu irmão Esaú. Depois de 20 anos que Jacó fez o que ele fez, roubando, vamos dizer assim, a primogenitura de Esaú e também roubando a sua bênção de primogênito, e depois Jacó ter fugido para Padã-Arã, ele está retornando. Como que ele ia encontrar novamente o seu irmão Esaú? Será que Esaú ainda está com raiva dentro do seu coração e está planejando me matar? Esse temor estava no coração de Jacó. Entretanto, Deus mesmo, aquele Deus que apareceu para Jacó e ordenou que Jacó voltasse, era o Deus que estava acompanhando o Jacó. Diz o versículo 1, Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Jacó já tinha uma experiência na bagagem de ter visto anjos. Foi lá em Betel, capítulo 28, naquela escadaria, quando anjos estavam subindo e descendo. Mais uma vez, Deus dá a visão de anjos para Jacó, para que Jacó ficasse seguro. Olha, calma, Deus está protegendo Jacó. E após ver as hostes angelicais, Jacó chama aquele lugar de Manaim, ou seja, o lugar dos dois exércitos ou dos dois acampamentos. Pode ser isso a causa de Jacó ter feito aquela estratégia de dividir todo o seu acampamento em duas partes. A primeira parte vai primeiro, seguido da segunda. Se eventualmente Esaú atacasse o primeiro grupo, o segundo ainda teria a oportunidade de fugir. Tal era o temor que Jacó tinha em relação ao seu irmão Esaú. Jacó, então, manda mensageiros para o seu irmão, avisando que ele estava chegando, e os mensageiros trazem uma notícia que deixa Jacó ainda mais desesperado. Olha, o seu irmão está vindo para cá, na sua direção, e ele está vindo com 400 homens. 400 homens suficientes para exterminar toda a família de Jacó. Diante dessa situação, Jacó começa a pensar, divide a sua família em dois, faz tudo aquilo e ele ora. Ele ora ao Senhor em tempos de temor, em tempos de medo. Nós vemos aqui que já a pessoa de Jacó estava sendo transformada por Deus. Já não era aquele que estava pensando apenas em estratégias, em estratagemas. Não era aquele que estava querendo conquistar tudo na base da sua força. Diante de um dos momentos mais críticos da sua vida, Jacó ora a Deus. Jacó ora a Deus colocando-se numa posição de humildade. Nós vemos uma mudança drástica na vida de Jacó. Aquele que era agora o primogênito, aquele que com sua força havia conquistado mulheres, todas as posses, ele se coloca diante de Deus em humildade. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Deus dá certeza de que ele o acompanharia. E Jacó mostra mais uma vez humildade diante agora de Esaú.
Ele manda mensageiros e faz questão de dizer: olha, o seu servo Jacó está chegando. Chama Esaú de Senhor. A despeito do fato que a profecia dizia que Esaú seria servo de Jacó, Jacó se coloca no lugar de servo. Não apenas por ter medo de morrer nas mãos de Esaú, mas porque a humildade já estava sendo algo que Deus estava tratando no coração de Jacó. Jacó manda várias levas de presentes, né? Um separado do outro, para tentar derreter o coração do seu irmão. E nesse ponto nós podemos ver que Jacó realmente saiu com muita riqueza da terra de Padã-Arã. Mas será que foi apenas os presentes que fizeram com que Esaú tivesse uma posição agora mais favorável em relação ao seu irmão? O texto vai continuar a nos narrar um episódio muito interessante. Jacó está despedindo todo mundo, faz todo mundo, durante a noite, atravessar o val de Jaboque, e depois que todo mundo atravessou o ribeiro que estava lá, Jacó ficou sozinho. E um homem vem lutar com Jacó. Essa figura humana é uma figura um tanto que misteriosa, mas o próprio texto evoca a ideia de que Deus foi lá ter um encontro com Jacó. Da mesma maneira que Abraão viu Deus em forma humana, no meio daqueles dois anjos, Jacó também não somente vê, mas ele luta com este homem. A luta durou toda a noite. O sol já estava nascendo e aquele homem diz: olha, eu vou ter que ir embora, o sol já está despontando. E Jacó lhe diz: não vou soltar você até que você me abençoe. Essa insistência pela bênção de Deus, pelo favor de Deus, também mostra o quanto o coração de Jacó já estava sendo transformado pela ação de Deus na sua vida, que demorou todo esse tempo de 20 anos, mas que aqui estava chegando num ponto realmente de virada de página, um lugar especial, Jaboque, o lugar de encontro pessoal e físico com Deus. Jacó já havia tido contato com Deus. Lá em Betel, capítulo 28, Jacó viu Deus, teve a percepção que Deus estava naquele lugar, chamou aquele lugar de casa de Deus. Jacó viu os exércitos, chamou aquele lugar de Manaim. Mas agora ele está em Peniel. Eu vi a Deus, lutei com ele. Teve uma experiência que inclusive foi uma experiência física e que deixou marcas na sua própria vida e no seu próprio corpo. Aquele homem, Deus, ele toca nas coxas, na articulação da coxa de Jacó. Jacó fica desconcertado e há um diálogo muito importante. Qual é o seu nome? O homem perguntou. Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Israel significa ele luta com Deus. Há uma mudança de nome. Você lutou com Deus e você venceu. Não quer dizer que Jacó era mais poderoso que Deus e por isso venceu Deus. Não. Está falando da experiência de transformação. Quando a Bíblia fala de nomes, a Bíblia se refere à pessoa. Jacó, que é o enganador, agora é aquele que luta com Deus. É aquele que, por meio de uma experiência transformadora com Deus, teve a sua vida transformada, renovada, teve um novo rumo agora em direção à terra prometida. E a vida de Jacó vai mudar drasticamente a partir desse ponto, desse marco importante. Qual é o seu nome? Jacó pergunta para o homem. E o homem responde simplesmente: por que você quer saber o meu nome? E aquele homem, Deus, abençoa Jacó ali. Naquele ponto em que Jacó recebe a bênção de Deus, ele tem a certeza de que Deus o acompanharia de fato e que faria com que Esaú tivesse o coração derretido
E Deus estava fazendo essa obra também do outro lado, no coração de Esaú. E mais além, Deus iria cumprir em Jacó todas as promessas que ele fizera a Abrão e também a Isaque. Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, Jacó atravessou e se juntou a toda a sua família, a todas as suas posses, e foi, finalmente, ter um encontro com Esaú. Mas antes de ter um encontro com a dura realidade de Esaú, Jacó teve um encontro transformador com Deus. Teve uma experiência pessoal, que foi uma experiência diferente da experiência que ele havia tido em Betel. Agora estava em Peniel, depois de 20 anos. Você já teve uma experiência com Deus? Uma experiência que depois de todo o seu sofrimento, depois de todo um processo de maturação, faz com que tudo aquilo que você sofreu ganhe um sentido, ganhe um propósito, e você, de forma mesmo que pequena, entenda um pouco o que Deus quis da sua vida durante todo esse tempo e qual que é o rumo que Deus quer te dar. O nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, não pode ser um mero relacionamento intelectual em que nós sabemos das coisas de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Jacó lutou com Deus. Jacó, ele teve a certeza de que Deus estava com ele. Nós temos uma certeza ainda maior, meus irmãos, no dia de hoje, porque nós temos diante de nós a presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, que ressuscitou e que está no meio de nós por meio do seu Espírito Santo. Nós temos toda a revelação, toda a aliança já pronta para que possamos, em Cristo Jesus, ter essa experiência, ter esse relacionamento diário e constante com esse Deus, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Isaque, o mesmo Deus de Abraão. Por vezes, Deus marca um encontro conosco. E esse encontro tem como lugar as regiões mais sombrias da nossa vida. Nos momentos mais temerosos da nossa vida. No Val de Jaboque. Quando a morte pode estar a poucos metros distante de mim. Deus tem um encontro comigo e mostra que nós não precisamos temer os fatores externos, se tão somente nós estivermos seguros nas mãos de Deus. Por isso que ter um relacionamento com Deus, ter um encontro com Deus, ter uma experiência com Deus é tão importante. Eu não estou falando de experiências místicas, de experiências estáticas, mas eu estou falando daquele momento em que você tem aquela profunda convicção ao ponto de transformar a sua vida. Convicção essa da presença de Deus, da proteção que Deus tem a você e da graça de Deus derramada em sua vida, ao ponto da sua vida passar a ser diferente, ao ponto dos seus temores serem dissolvidos e ao ponto da sua confiança ser fortalecida em Deus. Jacó agora não é mais Jacó, é Israel, uma nova pessoa. E nós também somos convidados a termos uma experiência com Deus, um encontro pessoal com Jesus, porque aí também a nossa vida será transformada e mudada de acordo com a vontade de Deus. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá. Tchau, tchau.